Preconceito humano é inútil. Esse é o título da nossa conversa de hoje. Para quem deseja me conhecer, Exu Rei das 7 Encruzilhadas. O preconceito, ele é inútil em todos os sentidos. O preconceito que ainda habita muito forte o coração do ser humano que habita o planeta Terra. E eu vou citar alguns exemplos que mostram o quanto o preconceito é inútil, porque o humano da Terra, ele só enxerga costumes, ele só enxerga regras, ele cria regras somente de acordo com a sua visão estreita de universo. A visão estreita da maioria do humano da Terra se limita a 13.000 quilômetros de diâmetro. O planeta Terra, ele não consegue enxergar além. Ele não consegue entender que existem no universo inúmeras raças e vidas em dimensões físicas e extrafísicas. Ele não consegue entender isso. Mas mesmo ele não conseguindo entender, nós vamos explicar e vamos insistir e continuar explicando cada hora um espírito diferente, o próprio médium. Nós vamos continuar falando, porque isso é um trabalho para muito tempo. Muito tempo. E esse trabalho já vem sendo feito há milênios. Continuará sendo feito nos milênios vindouros. Assim é a evolução. Deus nunca desiste de educar os seus filhos. E Deus envia os espíritos superiores, os espíritos que evoluíram mais, para educar aqueles que evoluíram menos. Assim funciona no universo. E a maior alegria dos espíritos superiores é educar os seus irmãos mais jovens, menos evoluídos. Assim sempre será em todo o universo. Então vamos continuar. Eu vou citar alguns exemplos que vai mostrar para vocês o quanto o preconceito humano é inútil. Como vocês sabem, já foi explicado aqui, um espírito não habita um planeta, ele habita todo o universo. Em um determinado momento, ele está num planeta, ele vive num planeta. Quando acaba a etapa dele naquele planeta, ele vai habitar outro planeta, seja pelo progresso ou seja pela estagnação. Se ele estagnar, não acompanhar a evolução de determinado orbe planetário, ele é retirado e ele é levado para um outro orbe que está de acordo com seu estado evolutivo, ou um outro orbe o qual a humanidade de lá é muito menos evoluída do que ele. E ele irá recomeçar num planeta primitivo, onde ele irá aprender na dor todos os erros que ele cometeu, ele aprenderá a acertar, e como ele evoluiu bastante, ele vai ajudar a humanidade daquele mundo a evoluir mais com os conhecimentos que ele traz de outro orbe da tua evolução, do estado evolutivo que ele atingiu, o estado evolutivo moral e intelectual que ele atingiu. E existem outros que evoluem muito, 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 muito mesmo,
e vão habitar em outros mundos, vão morar em outros planetas muito evoluídos, para lá ele continuar o seu progresso. É assim que funciona. E muito mais. Então, se em todo o universo nós temos muitos planetas e muitas vidas, podem ter certeza. Essas vidas humanas inteligentes não são todas iguais às daqui da Terra. Existem planetas em que os seres humanos de lá têm a aparência física muito parecida com o humano da Terra, muito parecida. Se soltar algum deles aqui pelas ruas, as pessoas nem perceberiam que eles são de outro planeta, de tão parecido que eles são com o humano da Terra. Outros não. Outros, a diferença é tão gritante que sairia muita gente correndo, gritando pelas ruas com medo, achando que era um monstro. Então existem inúmeras raças, inúmeras formas de vida. Assim como a diferença física é grande, a diferença cultural também é grande. Os costumes e muita coisa que aqui na Terra pareceria errado, em outros mundos é certo, é normal, é comum. Exemplo, aqui pode comer carne. Existem planetas que, se alguém comer a carne de um animal, será visto como um crime até, porque ele estará comendo um irmão. Assim eles interpretarão. Ele matou e comeu um irmão. Seria considerado um assassinato, matar um animal para comer. Seria um crime. Aqui não. Aqui você pode sacrificar um boi, uma vaca e fazer um churrasco. Em outro planeta não. Se você sacrificar um animal para comer, será um crime. Porque eles não comem animais. Eles são herbívoros. Existem várias raças de vários tipos. Existem seres inteligentes em forma de inseto. Existem seres inteligentes em forma de felino. Existem seres inteligentes em forma de um macaco. Existem seres inteligentes humanoides com 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, tronco, mas com a pele cinza, carecas, cabeças grandes, olhos grandes, nariz pequeno, boca pequena, sem orelha, só um ouvido, só um buraquinho no lugar do ouvido. Existem seres de 3 metros de altura, de 1,5 metro, existem seres de 30 centímetros de altura. Existem seres corpulentos, existem seres magros. Existem seres de todos os tipos. Bem diferentes. Na forma física. Se um ser desse, bem diferente, se você se depara com ele, vamos supor que ele seja extremamente amoroso, carinhoso e fraterno, muito mais evoluído do que você, e você tem a oportunidade de conhecê-lo. Vamos dizer que para os teus padrões de beleza ele seria considerado muito belo, porque tem seres no universo que parecem com um ser humano, mas vamos dizer que seria um ser humano aperfeiçoado, com uma aparência belíssima, parecendo um modelo de passarela. Agora acentue a beleza de um modelo de passarela 10 vezes mais, muito mais perfeito. E esse ser aparece para você. Vamos supor que ele seja muito mais evoluído do que você, na moral e no intelecto. Como é que você vai ficar de frente para ele? Você vai gostar muito. Tem gente que até veneraria ele como um deus. Ficaria muito feliz. Agora vamos supor que você se depare com um ser que tem uma evolução bem menor que a tua. Que ele tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça e um tronco, mas ele é todo peludo. E ele nem consegue pronunciar palavras, ele só faz grunhidos. Como é que você vai agir com ele? Vamos supor outro agora que tem a cor da pele cinza, mas é muito evoluído. Você terá preconceito dele só porque a pele dele é cinza?
Vamos supor que o costume dele no planeta dele, a humanidade de lá, se relaciona com o mesmo sexo. Isso é normal. Eles se relacionarem amorosamente com um irmão de outro sexo, do mesmo sexo. Você vai dizer que ele é gay? Você vai ter preconceito com ele? Você vai dizer para ele que ele vai para o inferno do planeta dele? Porque ele se relaciona com o outro do mesmo sexo? Mas lá é normal. É natural deles. Vamos supor que você respira oxigênio e lá eles respiram gás carbônico. Você vai ter preconceito com ele porque ele respira outro gás? Você vai querer de qualquer forma inserir o oxigênio nele? Vamos supor que você vai num planeta onde tem 6 tipos de sexos diferentes, porque não pense vocês que tem planetas que é só o sexo masculino e o outro é feminino. Sua visão é muito curta se você achar que em todos os mundos é assim. No universo infinito, então você não sabe o que significa a palavra infinito, porque você limita o universo quando você diz que não existe. E quando você diz que não existe, você se diz Deus, porque se você diz que não existe, você tem o conhecimento de tudo o que há no universo, porque para você dizer que não existe, você tem que ter o conhecimento de tudo o que há no universo. Você tem o conhecimento de tudo o que há no universo? Então você não pode dizer que não existe. Ah, mas eu não acredito. Aí é problema seu, tu é incrédulo. Sua incredulidade não vai fazer com que deixe de existir muitas coisas no universo. Elas continuarão existindo, mesmo com a tua incredulidade, com a tua ignorância, com a tua agressividade, com a tua rebeldia, com a tua raiva, ódio, inveja. Elas vão continuar existindo. Com o teu atraso evolutivo, elas vão continuar existindo. Com a tua visão curta de universo, elas vão continuar existindo. Mesmo que tu não acredite na imortalidade do teu espírito, ele vai continuar existindo. Mesmo que tu não acredite em Deus, ele vai continuar existindo. Então tu vai ter preconceito porque o outro ser tem a pele vermelha, ou amarela, ou cinza. Tu vai ter preconceito, tu não vai aceitá-lo porque ele é muito magro. Ele tem 1,80 m, mas pesa 30 quilos, ele é bem fino, os braços bem finos, as pernas finas, a cabeça grande, os olhos grandes, sem orelha. Tu vai ter preconceito com ele. E se o costume, a cultura do planeta dele é normal existirem bissexuais, todos eles são bissexuais, no mundo inteiro, todos são bissexuais, é normal eles se relacionarem tanto com alguém do mesmo sexo como do sexo oposto, é visto como normal, é cultura do planeta inteiro. Você vai ter preconceito com ele? Se é o costume do planeta dele? Se é da natureza deles? E se eles forem hermafroditas, todos no planeta? São todos hermafroditas. Tu vai ter preconceito com ele? E se existir um planeta onde os seres de lá são muito parecidos com os seres humanos, mas são todos de pele negra? São todos negros, narizes largos, cabelo duro, crespo. Tu vai ter preconceito com eles, mas todos lá são negros. Se você for branco e chegar nesse planeta, você que é o diferente. Será que eles teriam preconceito com você porque você é branco? Ou será que eles te acolheriam porque eles já passaram dessa fase infantil de ter preconceito com raça, com cor? Porque isso é infantil. Isso é uma atitude de crianças espirituais. Seres humanos que atingiram um nível evolutivo muito pequeno. Gente pequena, gente que não quer crescer. Então o preconceito é inútil. Agora vamos supor que vamos pegar 20 raças de 20 planetas diferentes, com costumes totalmente diferentes, uns mais evoluídos, outros menos.
Vamos supor que desses 10 planetas, 20 planetas, 20 raças diferentes, com culturas totalmente diferentes. Vamos supor que eles desencarnam todos, uma certa quantidade. Vamos supor que de cada raça venha 200 mil espíritos. De cada raça, de 20 raças, 200 mil espíritos de cada raça. Eles são encaminhados para o planeta Terra para encarnarem aqui. Culturas diferentes, 20 culturas diferentes, totalmente diferentes. Eles mergulham na carne do ser humano da Terra, encarnam aqui. Mesmo com o esquecimento, o que vocês acham que vai acontecer? Terão costumes diferentes aqui. Pessoas diferentes. O que vocês vão fazer? O que eles vão fazer entre eles, essas 20 raças? Eles vão se matar, se degladiar porque são diferentes, ou vão aceitar as diferenças, compreender o costume do outro, a diferença do outro, respeitar a diferença do outro e conviver em paz, em harmonia, respeitando a diferença do outro, respeitando o jeito de ser do outro? Ou eles vão se degladiar porque são diferentes? Eu digo que se eles se degladiarem porque são diferentes, não aceitarem o outro porque o outro é diferente, dizer que o outro vai para o inferno porque o outro gosta de pessoas de 2 sexos, dizer que o outro é inferior porque a cor da pele do outro é escura. Se eles fizerem isso, aqueles que fizerem isso, porque eu sei que todos não farão isso, porque, como eu disse, são vários níveis evolutivos diferentes. Aqueles que fizerem isso são os menos evoluídos, são aqueles que atingiram um nível evolutivo muito pequeno. Espíritos dignos de piedade, precisam muito ser educados, têm muito que aprender, ignorantes, menos adiantados. Assim é na Terra. Aqui tem mais de 30 raças diferentes, encarnadas, aqui na Terra. Por isso que tem vários costumes diferentes. Por isso que uns têm a mente mais expandida e já se livraram do jeito religioso de ser, não tem mais religião. Outros são fanáticos, fechados, rígidos, fundamentalistas, extremistas religiosos. Outros são fanáticos políticos, com a política, fanáticos religiosos, fanáticos políticos, brigam por causa de política. Outros se degladiam porque o meu time de futebol é um e o seu é outro. Filhos de Deus, irmãos, deixam de se falar, discutem, se ofendem por causa de time de futebol, onde os jogadores estão ricos e são amigos. É uma grande idiotice e uma grande pequenez de alma. Assim é o humano da Terra. Outros, quando você pisa no pé dele, ele te dá um soco na cara, ele te empurra, ele grita. Se você esbarrar sem querer, ele grita, te empurra. Se você estiver numa festa, numa boate, e você ver uma mulher sozinha, o homem ver uma mulher sozinha e ele acha ela bonita e vai lá paquerá-la com toda educação, ele não sabe, não está escrito na testa dela que ela tem um namorado e que o namorado dela está ali na festa. Ela estava sozinha, o namorado foi no banheiro e de repente ele volta do banheiro e vê o homem conversando com ela com respeito. E ele volta violento, gritando e sai empurrando o homem e diz: essa é minha, tá comigo, empurra com agressividade. Essa é a atitude de seria a atitude de homem das cavernas. Seria um homem das cavernas, daqueles que seguram no cabelo da mulher e arrasta ela quando ele quer, pega e diz que é dele e trucida o outro, porque o outro conversou com a mulher dele. Esse é o humano da Terra. Dirigem como animais,
Por isso há tantas batidas. Por isso há tantas batidas de carros, porque dirigem sem educação, como animais. Por isso há tantos acidentes de moto. 75% dos acidentes de moto são causados pelo próprio motociclista. 25% a fatalidade ou é culpa do motorista de ônibus ou do carro, ou do objeto que passou de repente na pista, fatalidade, ou do animal que passou, 25%. 75% é o próprio motociclista que causa pela sua imprudência. Esse é o humano da Terra. Fanáticos religiosos. Primeiro que estar ligado a uma religião, ser religioso, já denota a pouca evolução. E quando se interpreta tudo errado, de uma forma diferente, da forma que não é, quando se ataca o outro irmão porque ele é de outra religião, só a sua leva à salvação, a dele leva ao inferno, você tem que converter ele à sua religião a qualquer custo. Isso denota o teu atraso evolutivo, denota o quanto você é primitivo. Outros ficam à frente de grandes religiões, ficam famosos, levantam grandes templos, ficam milionários com a religião. Fazem verdadeiras lavagens cerebrais em adeptos daquela religião. Manipulam mentes, milhares de mentes. Assim eles eram nos seus mundos, porque existem planetas onde a religião domina e quem não segue aquela religião é executado. Vocês sabiam disso? Que existem planetas dominados pela religião ortodoxa, cheia de convicções. Se você não seguir aquela forma de pensar, você é executado, você é morto. Eles desencarnam lá, são trazidos aqui para a Terra. Vocês têm vários desses por aí. Não tem? A religião deles é a única que leva a Deus, não é? Com água orada, se você beber aquela água, você está curado. Se você perfume ungido, se você colocar aquele perfume, você vai conquistar a mulher da sua vida. Caneta ungida, se você escrever com aquela caneta, você vai passar no concurso público. Se você escrever com aquela caneta, você vai ser um médico. Quem acredita nisso está num nível bem próximo do Neandertal ou do Homo erectus. Só está num corpo humano quem acredita nisso. Esse é o humano da Terra. Irmãos de fé que discutem entre si, se ofendem, brigam, porque um pensa de uma forma e outro de outra. Convicções, interpretações, quando na maioria das vezes os dois estão errados. Isso denota o seu atraso evolutivo. Esse é o humano da Terra. Agressivo, violento, invejoso, orgulhoso, soberbo, egocêntrico, egoísta. A maioria daqui está assim, não está? Se a maioria está assim, quem nascer nesse meio, o que acontece? Fica igual. Uma laranja madura, bonita, que é jogada no meio de milhões, bilhões de laranjas podres, o que vocês acham que vai acontecer? Ela vai ficar daquele jeito. Principalmente se ela mergulhar num corpo de carne denso, bem pesado, onde te leva a um esquecimento profundo, mesmo tu sendo um espírito evoluído. Que você esquece quem você é, sua identidade espiritual, seus conhecimentos. Eu sei que o seu jeito vai aflorar,
várias vezes. Mas se você nasce naquele meio de laranjas podres, como você acha que um espírito desse vai ficar, mesmo sendo evoluído? É claro que ele vai se destacar dos outros. Sim. Mas ele se destacaria muito mais se ele pudesse ser conduzido por alguém que já tem uma certa evolução espiritual. Esse é o humano da Terra. E aí, quando os espíritos vêm aqui falando de amor, fraternidade e paz, muitas vezes as pessoas dizem: você está no mundo de Bob, no mundo da Lua, aqui não existe isso. Quem fala isso tem uma visão curta, porque não tem uma visão de universo. Porque aquele que está trazendo a fraternidade, o amor e a paz, traz a realidade da maioria do universo. E aquele que diz: você é louco, está no mundo de Bob, aqui não existe isso, está trazendo a realidade da minoria do universo. Mas aquele que traz a realidade da minoria do universo não enxerga de uma forma expandida, ele só enxerga em 13 mil quilômetros de diâmetro. O que traz o amor, a fraternidade e a paz enxerga de forma infinita. Ele enxerga bilhões, trilhões de anos-luz de distância. Trilhões de quilômetros de distância. Não 13 mil quilômetros de distância. Isso não é nada para ele. Ele é um espírito livre. Ele só está por um momento num corpo de carne e osso. Quando ele abandonar o corpo de carne e osso, ele volta para o seu habitat de origem, que não é outro planeta, é o universo. É o universo. Seu habitat é o universo. É a infinidade de mundos, de raças, de galáxias. Essa é a visão dele. Então, muita coisa que a gente vê aqui que parece normal, que já está tão entranhado que virou normal, não é o normal. Portanto, não sigam isso. Não sigam. Não sejam como a maioria. Pensem de forma universal, infinita, não de uma forma 13 mil quilômetros de diâmetro. É muito pouco, é uma mente muito pequena. Esses religiosos fanáticos, muitos desses que estão aí reencarnados, que muitos veneram, o meu pastor, é uma pena não poder citar nomes, mas vocês conhecem, eu vou falar dos famosos, os bem famosos. Eu vou repetir, os bem famosos. Muitos desses são magos negros encarnados, espíritos das trevas, espíritos do mal, que no planeta o qual eles vieram, eles dominavam muitas mentes, dominavam o planeta inteiro. Eles assassinavam aqueles que não pensavam da forma que ele impunha. Eles estão encarnados aqui na Terra, vivos, encarnados, em milhões. As igrejas deles, aos domingos, ficam lotadas de gente, com carros que buscam a prosperidade, mas não é a prosperidade espiritual, é a prosperidade material. Acham que porque viraram grandes empresários, ficaram ricos, passaram em grandes concursos, estão com carrões e bem vestidos, com um bom perfume, com mulheres belas, foram abençoados por Deus, adquiriram a prosperidade porque Deus deu. Que ignorância, que mente pequena. Está dando valor àquilo que enferruja, que os ladrões roubam. Que ignorância. A prosperidade não é material.
Os espíritos mais evoluídos da face da Terra são pobres, vieram pobres. Jesus Cristo, Francisco Cândido Xavier, são pobres. Francisco de Assis, Jeremias, Sônia Ribeiro, Profeta Samuel, João Batista, pobres, pobres, pobres do que é perecível, pobres do que não vale nada, mas são ricos do que vale tudo, do que é tudo, o espiritual, a riqueza do espírito. Essa é a verdadeira riqueza. Bênção não é o que essas igrejas pregam, manipuladores de mente, hipnotizadores terão o seu destino. Seu destino está traçado, porque eu sei que tu não vai mudar, tuas escolhas já foram feitas. Após o teu desencarne, tu verás qual será o teu destino. Progrida, evolua, e vai chegar o momento que tu governarás planetas, governarás sistemas solares inteiros, governarás constelações inteiras, governarás galáxia inteira, uma galáxia inteira, governarás um aglomerado de galáxias. Tu se tornarás uma consciência cósmica, um semeador de vida, um engenheiro cósmico. Evolua e tu vai chegar nesse patamar. Espíritos que criam vidas, que criam espíritos. Por isso Jesus Cristo disse: vós sois deuses. Vocês podem se tornar Ele, o próprio Deus, porque vocês são Ele, fazem parte dele e podem fazer muito do que Ele faz. É só evoluir e crescer. Existem espíritos que não habitam planetas, mas sim o universo, que vivem entre ilhas cósmicas, que vocês chamam de galáxias. Designam os destinos de sistemas solares inteiros, organizam, administram. Existem espíritos que habitam centros de galáxias, habitam o Sol central de galáxias, o Sol mais brilhante, o Sol mais forte, fica no centro de galáxias. E esses espíritos habitam lá e coordenam grupos de espíritos que vão habitar um mundo, outro mundo, vão sair de outro mundo, vão para outro, coordenam todos os destinos de humanidades, de vários mundos, de vários sistemas solares. Existem espíritos que vagam, viajam o universo afora, procurando úteros cósmicos para semear vida, para criar mundos, criar vidas, consciências, inteligências. Não conseguem parar de criar, criam com muito amor, um amor que é incompreensível para vocês. Um irmão trata mal o outro irmão, ofende o outro irmão. Quando ele entender que tudo está interligado, que o outro irmão é ele, e ele é o outro irmão, e ele é o outro e o outro. Quando ele entender que quando ele ofende um irmão e o irmão sente aquela dor no peito, é como se ele estivesse ofendendo a si mesmo e aquela dor no peito também pertence a ele. Ele está ofendendo a si mesmo quando ofende o outro. Quando você entender isso, quando você sentir raiva do outro, se ficar magoado com o outro, quer se vingar do outro, quando você diz que odeia o outro,
você está dizendo que odeia a si mesmo. Quando você diz que está magoado com o outro, você está magoado com si mesmo, consigo mesmo. Quando você diz que quer a morte do outro, você está desejando a sua própria morte. Quando você diz que o outro tem que ser trucidado, você está dizendo que você mesmo quer ser trucidado. Porque você é ele. Vocês estão ligados, vieram da mesma fonte, pertencem à mesma fonte, vão voltar para a mesma fonte. São o mesmo espírito, são um, todos nós somos um. Quando o humano da Terra entender isso, não haverá mais corrupção aqui, não haverá mais violência, não haverá mais agressão, não haverá mais ofensa, não haverá mais assassinatos, não haverá mais roubo, não haverá mais violência, não haverá mais corrupção. Só vai haver amor e fraternidade. Porque você quer receber só amor e fraternidade. Então você só vai dar amor e fraternidade. Se você continuar dando ódio, raiva, socos, pontapés, ofendendo, você só vai receber isso de volta. Porque quando você faz isso com o outro, você faz consigo mesmo. Até quando, humano da Terra? Até quando ser assim? Até quando algo tão fácil de entender, uma simples lei da física de ação e reação, de que o que tu manda volta, uma simples lei da física, e tu não segue, não cumpre, estuda, tem um conhecimento, mas não põe em prática? Até quando? Até quando ser pequeno? Até quando enxergar somente com um diâmetro de 13 mil quilômetros de distância? Enquanto vocês estão aqui na Terra disputando poder, dinheiro, dando valor a carros, apartamentos, mansões, iates, aviões, esses espíritos consciências cósmicas que habitam o universo, engenheiros cósmicos, eles cruzam os braços, olham para aquele pequeno orbe azul de 13 mil quilômetros de diâmetro, que para ele não é nada. Ele olha e vê todas as consciências, as 9 bilhões de consciências se degladiando por nada. E ele olha e diz: meus filhos amados, queridos, têm muito que crescer, não sabem nada, padecem pela ignorância. E ele vê todos os 9 bilhões, porque ele já atingiu um nível evolutivo tão alto, um nível de consciência tão alto, que vocês não serão capazes de compreender. Ele conhece cada alma que habita aquele orbe planetário, os 9 bilhões, inclusive os outros que estão lá também, só que desencarnados. Ele conhece todos em profundidade, mais do que cada um de vocês mesmos, porque ele é um semeador de vida, uma consciência cósmica. Ele não precisa tocar, ele não precisa ir até lá, ele só pensa e ele devassa a tua alma, desde a criação dela até os dias de hoje, em detalhes. Em detalhes, toda ela. E ele faz isso numa fração de segundo. E ele faz isso não com um só, ele faz isso com os 9 bilhões ao mesmo tempo. Numa fração de segundo, ele devassa a alma de 9 bilhões de seres, numa fração de segundo, desde que foram criados até o tempo atual. E vocês brigando por causa de religião, por causa de convicções, por causa de dinheiro. Quanta ignorância! Ó, geração incrédula e perversa!
Até quando estarei entre vós? Até quando? Até quando vos sofrerei? Assim ele disse. Eu não sou ele, mas assim ele disse. E não entenderam. Agora, eu estou trazendo essa única frase que ele disse numa conversa de alguns minutos, para que vocês possam entender melhor. Humano da Terra, crianças, hora de tirar as fraldas. As pessoas podem não entender, muitos não vão compreender. Os espíritos usando este médium, exortando o tempo inteiro, dando bronca, expor o tempo inteiro. Sabe por que não entendem? Porque só enxergam a 13 mil quilômetros de diâmetro e já pegaram todos os costumes daqui da Terra como normal. Se vocês tivessem uma visão expandida e pudessem ver e entender, não precisa ver, entender. Se vocês tivessem realmente expansão de consciência e entendessem que há outros orbes planetários com humanidades muito mais evoluídas, fraternas e amorosas do que a Terra, vocês iriam entender o porquê nós estamos aqui exortando o tempo inteiro, o porquê nós estamos aqui dando bronca, dando esporro o tempo todo. Se eu levar vocês para uma viagem no espaço e visitar apenas um planeta que já é fraterno, para você fazer uma visita lá, para a humanidade de lá, você vai voltar para a Terra e vai dizer para os seus irmãos: os Exus têm que exortar mais, tem que dar mais bronca, tem que dar mais esporro, está dando pouco. Então, vocês vão ver sim pretos velhos dando esporro. Vocês vão ver sim espíritos que quando estavam encarnados aqui na Terra eram muito amorosos, passavam a mão na cabeça, falavam manso. Vocês vão ver sim a manifestação deles neste médium e em outros médiums falando de uma forma mais incisiva, dando esporro, dando bronca. Vocês vão ver sim Pai Cambinda, que vocês sabem muito bem quem é, dando bronca, dando esporro. Ele vai dar bronca. Ah, mas quando ele estava encarnado não era assim. Tolo. Ele veio com uma missão. Ele tinha que agir daquela forma. Ele veio só para consolar, trazer o conhecimento. Quando o espírito desencarna, as consciências se expandem, as lembranças vêm. Ele chega lá, olha para a Terra e vê que mesmo ele tendo trazido 500 livros, mesmo ele tendo sido um exemplo de amor, pouca coisa mudou. Pouca coisa mudou. Tanto sacrifício, 92 anos de sacrifício, de renúncia, para pouca coisa mudar. Assim como 33 anos de renúncia, torturas, crucificação, há 2000 anos atrás, para pouca coisa mudar. Então ele chega no plano espiritual. Como vocês acham que eles ficam? E eles ficam loucos para achar um instrumento como esse aqui, que não tem papas na língua, que não tem excesso de cautela, que não é religioso, que não é fanático, que não é extremista, que fala o que precisa ser dito. Eles ficam loucos para achar um médium assim, para educar e exortar a humanidade rebelde, pequena, menos adiantada e que insiste em ser assim. Ah, mas por que eles se incomodam com a gente? Outra pergunta de quem só enxerga 13 mil quilômetros de diâmetro. Eles se preocupam porque eles são vocês. Eles não vão ficar tranquilos enquanto eles não verem vocês evoluírem. Essa é a maior alegria deles, porque eles pensam no próximo.
pensam no todo, não pensam só neles. Quando você diz, por que eles se preocupam com a gente, por que não vão viver a vida deles, esse é um pensamento egoísta. Olha o quanto tu é menos adiantado, olha o teu pensamento. Eles vão se preocupar, sim, porque eles já se aproximaram mais de Deus do que você. Se eles se aproximaram mais de Deus, eles vão pensar como Deus, e Deus se preocupa com todos vocês. Se Deus se preocupa com todos vocês, eles também vão se preocupar, porque eles são deuses. Se aproximaram mais do Pai, então cada vez que eles se aproximam mais do Pai, eles ficam mais iguais ao Pai. Humanidade má. Até quando ser expurgado de planetas? Até quando ser expulso de planetas? Você já viram uma criança que é expulsa de escola? Um adolescente, um pré-adolescente que é expulso de uma escola? Não é uma vergonha? É a mesma coisa quando vocês são deportados, expulsos de planetas, porque não progrediram, porque repetiram de ano, porque vão ter que recomeçar em mundos primitivos. É uma vergonha muito maior do que a criança, o adolescente ou o pré-adolescente que foi expulso da escola. Porque a vergonha da criança, do adolescente ou do pré-adolescente é só com uma escola inteira, com determinado número pequeno de pessoas. E a vergonha de vocês que estão sendo expulsos de planetas é uma vergonha no universo. No planeta do qual tu está sendo expulso, no plano espiritual, que está todo ligado àquele planeta, que é muito maior, e a vergonha no planeta que tu chega. E você implora para encarnar, para esquecer. Até quando ser assim? Então, é hora do esporro, sim. É hora da bronca, sim. Quando vocês mudarem, a bronca acaba. Se tá tendo bronca é porque alguma coisa tá errada. Muita coisa tá errada. Continuaremos dando bronca. Mudem. Parem de roubar. Parem de invejar. Parem de se corromper. Parem de se prostituir. Parem de se viciar. Parem de tratar mal o seu irmão. Parem de ser grosseiros. Parem de desejar a morte do irmão. Parem de desejar a derrota do irmão. Parem de maltratar, ofender. Sejam fraternos e amorosos. Aí a bronca acaba. As manifestações espirituais continuarão em profundidade, em grande escala, cada vez mais. Haverá consolo? Sim. Haverá palavras de amor? Sim. Mas haverá muito mais correção, educação, esporro, bronca, porque vocês são rebeldes, porque vocês insistem em ser almas ruins. Então nós vamos vir sim para educá-los. Que Deus vos abençoe. Laroyeixo.